A ilha pré-histórica. Eles chegaram em busca de lendas. Encontraram algo muito pior. Dizem que existe uma ilha que não aparece em nenhum mapa. Que os poucos marinheiros que a viram de longe viraram o navio e nunca falaram sobre o que sentiram. Não por medo, por algo mais profundo, por aquela sensação que seu corpo reconhece antes da sua mente, de que você está olhando para algo que não deveria existir. 4 aventureiros não acreditaram nisso. Ou melhor, acreditaram e foram mesmo assim. A taverna do porto de Valdres cheirava a peixe seco, cerveja velha e histórias ruins. Era o tipo de lugar onde homens com dívidas e sonhos grandes se sentavam lado a lado sem se incomodar. A luz das velas tremia no teto baixo de madeira enquanto lá fora o vento batia contra o cais como se quisesse entrar. Numa mesa no canto, 4 figuras que mal se conheciam olhavam para um mapa rasgado espalhado entre canecas e migalhas de pão. O primeiro era Corvin, um guerreiro de uns 30 e poucos anos com cicatrizes no maxilar e olhos que pareciam estar sempre calculando distâncias. Ele carregava uma espada grande demais para a maioria, mas para ele era quase um hábito. Tinha servido em 3 exércitos diferentes e desertado dos 3, não por covardia, mas porque cada um deles havia traído as pessoas que jurou proteger. Corvin não confiava em líderes, confiava em aço. Do lado oposto, mexendo nos dedos como se estivesse contando algo invisível, estava Sable, uma ladina de olhos escuros e voz baixa que raramente dizia mais do que o necessário. Sable sabia entrar em qualquer lugar, sabia sair também. O que ela não sabia, o que ninguém sabia ainda, era o que ela faria quando descobrisse que seu passado estava conectado ao que havia naquela ilha. À esquerda, inclinado sobre o mapa com interesse genuíno e uma expressão de quem acabou de resolver uma equação difícil, estava Orain, o mago. Jovem demais para ter a calma que tinha, velho demais nos olhos para ser descrito como ingênuo. Ele havia estudado em 2 academias arcanas. Fora expulso das 2 por fazer perguntas que os mestres não queriam responder. Uma dessas perguntas tinha a ver com uma teoria, de que alguns lugares no mundo não foram criados pelos deuses conhecidos, que existiam coisas anteriores à criação, anteriores à magia como conhecemos. Quando ele viu o mapa naquela noite, reconheceu os símbolos na borda. Eram os mesmos da teoria que ninguém queria discutir. E então havia Maren, clérigo de Talvek, o deus dos mares e das tempestades. Uma mulher de cabelos brancos que não envelheceu antes da hora. Nasceu assim, dizem. Ela não corrigia quem dizia isso. Maren havia feito um voto ao seu Deus, ir a qualquer lugar que ele apontasse. Naquela manhã, acordara com o símbolo de Talvek queimando levemente na palma da mão e uma visão de uma ilha coberta de névoa. Ela não veio atrás de aventura. Veio atrás de uma ordem divina. O mapa pertencia a um velho capitão que havia morrido 3 dias antes na mesma taverna. Ninguém sabe como Sable conseguiu antes que os credores chegassem. Ela não explicou. Ninguém pediu. Esta ilha, disse Orain, apontando para uma mancha desbotada no centro do mapa, não tem nome, mas tem coordenadas. E tem isso. Ele virou o mapa. No verso, em tinta que parecia mais escura do que deveria, havia uma frase escrita numa língua que ninguém na taverna reconheceria, mas Orain reconheceu. "O que diz?" perguntou Corvin. "Diz, o que dorme aqui não sonha, apenas espera." Silêncio. Maren fechou os olhos por um segundo. A palma da mão aqueceu novamente. "Quando saímos?" ela perguntou. Corvin já estava de pé. O navio se chamava Dente de Tempestade. Era velho, sólido, e pertencia a um capitão chamado Brusque que não fazia perguntas enquanto o pagamento fossem moedas reais. 3 dias de navegação, disse ele. Mas no segundo dia, o céu mudou de uma forma que ele nunca tinha visto. Não foi uma tempestade, foi algo mais silencioso. O vento parou completamente, o mar ficou liso como vidro escuro, e então apareceu a névoa. Não era névoa comum, era densa demais, baixa demais, e não se movia mesmo quando o vento voltou. Brusque murmurou algo e cruzou os braços sobre o peito. "Eu paro aqui." "Combinamos até a ilha", disse Corvin. "Combinamos até onde eu consigo ver. Daqui para frente não consigo." Ele olhou para os 4 com uma expressão que não era exatamente medo, era reconhecimento. "Vocês vão mesmo entrar nessa névoa?" Ninguém respondeu. O silêncio foi suficiente. Brusque abaixou a cabeça, jogou uma corda e ajudou a descer o bote. "Se em 10 dias vocês não voltarem, vou embora." Ele fez uma pausa.
Se em 5 dias eu ouvir algo que venha de dentro dessa névoa, também vou embora. Sable sorriu levemente enquanto descia. Justo. O bote avançou para dentro da névoa. As vozes do navio desapareceram em segundos, não porque estavam longe, mas porque o som parecia ser absorvido. Oraen segurou sua vara de mago com mais firmeza e murmurou um feitiço de detecção. A luz arcana que deveria emanar da ponta pulsou uma vez e apagou. Minha magia está resistindo a alguma coisa. Resistindo ou sendo bloqueada? Perguntou Maren. Ainda não sei. Corvin remava. Não porque fosse o mais forte, todos poderiam remar, mas porque remar dava a ele algo para fazer, e Corvin funcionava melhor quando tinha algo para fazer. A ilha apareceu sem aviso. De repente a névoa abriu e estava lá, verde, enorme, antiga. A costa era de pedra escura e areia vermelha. Atrás dela, uma floresta tão densa que parecia uma parede. E acima da floresta, movendo-se entre as copas das árvores com uma lentidão majestosa e inquietante, havia silhuetas grandes demais para ser qualquer coisa que eles conhecessem. Oraen, sussurrou Sable. O que é aquilo? O mago olhava fixamente, os olhos arregalados não de medo, mas de uma espécie de fascínio que ignorava o instinto de sobrevivência. Não sei, disse ele, e parecia genuinamente maravilhado. Mas acho que deveríamos. Eles chegaram à praia sem problemas, o que era por si só suspeito. Corvin foi o primeiro a notar. Uma ilha selvagem, sem porto, sem sinais de civilização visível, e não havia nada esperando por eles. Nenhum animal na beira da água, nenhum pássaro no céu, apenas o som das ondas e, de dentro da floresta, algo que soava como respiração. Lenta, profunda, coletiva. Está tudo muito quieto, disse Corvin. Quieto não significa seguro, respondeu Sable, já com a faca na mão sem que ninguém tivesse percebido quando ela sacou. Maren ajoelhou na areia vermelha e pôs a mão no chão. Fechou os olhos. A expressão dela mudou, não de medo, mas de algo como reverência forçada. Esta terra é muito antiga. Mais antiga do que qualquer coisa que Talvek me mostrou. Mais antiga do que os deuses que conheço. Mais antiga do que os deuses, repetiu Oraen quase para si mesmo, como se estivesse anotando mentalmente. Isso confirma a teoria. Que teoria? Perguntou Corvin. De que algumas coisas existiam antes da criação, antes da magia ser nomeada. Criaturas que os primeiros deuses encontraram aqui e não conseguiram controlar. Então isolaram, em lugares que não deveriam existir nos mapas. Silêncio. E você nos trouxe aqui sabendo disso? Disse Sable com uma voz muito calma que era exatamente o oposto de calma. Vocês já tinham o mapa quando me convidaram. Ninguém te convidou. Você apareceu e disse que sabia ler os símbolos. Tecnicamente correto. Corvin fechou os olhos por um segundo. Vamos em frente. A floresta era diferente de qualquer floresta que qualquer um deles havia atravessado. Os troncos tinham mais grossos do que 3 homens abraçados. As folhas eram grandes como escudos de um verde tão escuro que quase parecia roxo à sombra. O chão era coberto de musgo macio que abafava os passos, o que normalmente seria uma vantagem para Sable, mas aqui apenas tornava tudo mais silencioso de uma forma que incomodava. E então vieram os primeiros sons. Um farfalhar nas copas, galhos se movendo sem vento, e então, entre 2 árvores enormes, a criatura apareceu. Era um lagarto. Mas dizer isso era como dizer que o oceano é água. Tinha o comprimento de uma carruagem, patas traseiras poderosas como colunas de pedra, pescoço longo e olhos. Os olhos eram o que parava tudo. Não eram olhos de animal, eram olhos que observavam, que avaliavam, que reconheciam que havia intrusos e estavam processando o que fazer com isso. O lagarto, um tipo de dinossauro que nenhum estudioso do continente havia catalogado, abaixou a cabeça devagar e os olhou um por um. E então virou para o lado e caminhou para dentro da floresta. Ele foi buscar reforços, disse Sable. Como você sabe? Perguntou Orion. Porque foi o que eu teria feito. Corvin já estava se movendo. Corram. Eles correram, mas não longe o suficiente e não rápido o suficiente para escapar completamente. Quando pararam, ofegantes, encostados numa rocha enorme coberta de musgo, ouviram um movimento ao redor. Não um lagarto, vários.
se movendo com uma coordenação que não deveria ser possível para animais, flanqueando, cercando, mas não atacando, esperando. Por que não atacam? Sussurrou Corv. Ordens, disse Merrin baixinho. Estão esperando uma ordem. De quem? A resposta veio de cima. Uma sombra passou sobre eles, enorme, silenciosa, com uma envergadura de asas que bloqueou o sol por um segundo inteiro, e então pousou no topo da rocha acima deles, com uma elegância que não combinava com o tamanho. Era um pterodáctilo, mas como os olhos do lagarto, não era apenas um pterodáctilo, era bípede quando pousou, dobrando as asas atrás do corpo como um manto. Tinha garras que se fechavam e abriam com deliberação. A cabeça era adornada com uma crista óssea que parecia entalhada com padrões, não naturais, trabalhados, e os olhos. Os olhos eram dourados e completamente imóveis enquanto os observavam. Quando falou, não foi com palavras, foi com algo mais profundo, uma pressão na mente, uma intenção transmitida diretamente, sem linguagem. E o que chegou foi simples. Quem enviou vocês? Merrin deu um passo à frente antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa. Ninguém nos enviou. Viemos por escolha própria. A pressão aumentou, quase como um aperto atrás dos olhos. Orien apertou a têmpora. Sable franziu o senho. Corvin, que tinha resistido a encantamentos de batalha antes, não fechou os olhos, mas o esforço era visível. Escolha. Uma palavra estranha para criaturas tão pequenas. Somos aventureiros, disse Orien, forçando as palavras. Viemos atrás de conhecimento, de história. Esta ilha não é para vocês. Talvez não, disse Corvin, e havia algo na voz dele, uma qualidade que vinha de anos enfrentando coisas que eram maiores do que ele. Mas estamos aqui. O pterodáctilo os olhou por um longo momento, e então a pressão afrouxou, apenas um pouco. Vocês são corajosos, ou estúpidos. Frequentemente a mesma coisa. Algo que poderia ser chamado de interesse passou pelos olhos dourados. Venham, há algo que preciso que vocês vejam. O pterodátilo, que eles vieram a entender que se chamava Varactu, ou pelo menos era a aproximação mais próxima que a mente humana conseguia traduzir, os levou através da ilha por caminhos que os dinossauros abriam à frente deles como uma escolta silenciosa. Era intimidante. Também era, admitiu Orion em voz baixa para Maren, absolutamente extraordinário. Criaturas de todos os tipos os observavam enquanto passavam. Alguns pequenos, curiosos, inclinando a cabeça. Outros enormes, parados como estátuas, apenas rastreando o movimento deles com olhos que continham inteligência inequívoca. Não havia causa aqui. Havia ordem. Uma ordem antiga e estranha, mas real. Ele os controla? Perguntou Corvin baixinho para Maren. Não exatamente, ela respondeu, com a expressão de quem está ouvindo algo que não é som. É mais como ele conecta. Eles pensam juntos. Não são escravos. São parte de algo maior, uma mente coletiva, murmurou Orion. Teologia arcana descreve isso como nexos de consciência. Eu pensei que era teoria. Muitas teorias se tornam realidade quando você sai dos livros, disse Sable. No centro da ilha, onde a floresta abria para uma clareira enorme, havia algo que nenhum deles esperava. Não era uma cidade, mas era uma estrutura. Pedras enormes dispostas em padrões que eram claramente intencionais. Pilares caídos, altares cobertos de musgo, e no centro, uma esfera que flutuava, a alguns centímetros do chão, feita de algo que não era pedra, nem cristal, que parecia mudar conforme a luz a tocava, pulsava como um coração. Varactu pousou perto dela e ficou olhando para os 4 aventureiros. Isso está aqui desde antes de mim, antes dos meus ancestrais, antes de qualquer coisa que vocês chamam de história. O que é? Perguntou Orion, e havia na voz dele uma intensidade que deixou os outros levemente preocupados. Não sei o nome que vocês dariam. Meu povo a chama de o primeiro grito, o momento em que o mundo descobriu que existia. Maren deu um passo em direção à esfera. Parou. A palma da mão, o mesmo símbolo que Talvek havia marcado, brilhou de um azul profundo. Ela está respondendo, disse Maren devagar. Isso não é magia como eu conheço. É anterior. Anterior aos deuses, disse Orion. Seus deuses a encontraram. Tentaram contê-la.
Criaram esta ilha para mantê-la isolada, e então esqueceram, ou fingiram esquecer. Corvin olhou para Maren. Seu Deus te mandou aqui. Por quê? Maren ficou silenciosa por um momento. Talvez porque algo mudou. Talvez porque ela está acordando. Como em resposta, a esfera pulsou mais forte, e de dentro da floresta ao redor da clareira, o som de movimento começou. Mas dessa vez não era coordenado. Era agitado, urgente. Baraktu abriu as asas instintivamente. Algo vem. Algo que eu não controlo. Que tipo de algo? Perguntou Sable, já de pé, faca em cada mão. O tipo que os deuses tentaram enterrar junto com este lugar. Eles vieram do subsolo. Fendas na pedra da clareira que haviam parecido simples rachaduras antigas se abriram com um som profundo e sem cor, como se a rocha simplesmente decidisse que não queria mais estar inteira. E de dentro delas saíram criaturas que não eram dinossauros, não eram nada que o mundo de cima conhecesse. Eram formas, corpo e membros vagamente definidos, de uma matéria negra e brilhante que não refletia a luz do jeito certo, como se fossem buracos na forma de seres. Olhos sem íris, múltiplos, espalhados sem padrão, e onde tocavam o chão, a pedra ficava fria e morta. Aberrações primordiais, disse Oren, e a voz dele estava completamente tranquila, com a tranquilidade de alguém que está com medo, mas recusou processar isso ainda. Os prisioneiros, os que os deuses não conseguiram destruir, disse Maren. Apenas prender, disse Maren. Até agora, completou Sable. Corvin desembainhou a espada, o metal cantou no ar fresco da clareira. Quanto tempo vocês precisam com aquela esfera? Não sei o que fazer com ela, disse Maren honestamente. Descubra. Oren, ajude ela. Sable, já sei, ela disse, desaparecendo para as sombras das pedras antes de terminar a frase. Corvin avançou. O combate não foi como batalhas normais. Não havia linhas, não havia formação. As aberrações se moviam de formas que desafiavam a lógica, atravessando o espaço como se a distância fosse apenas uma sugestão. A espada de Corvin as atingia e havia resistência, havia impacto, mas era como cortar água escura, a forma se fechava atrás do golpe. Mas a lâmina causava dano, havia um recuo, havia algo ali que podia ser ferido. Corvin lutou com a economia de alguém que havia sobrevivido demais para desperdiçar movimento. Cada golpe calculado, cada passo para o lado preciso. Uma das aberrações se lançou sobre ele. Ele abaixou, deixou-a passar sob sua cabeça, girou e cortou o que deveria ser a coluna com uma força que fez o chão tremer sob seus pés. A criatura gritou, não com som, com aquela pressão mental que Baraktu havia usado, mas distorcida, errada, como estática. Sable apareceu atrás de uma segunda aberração, não de onde havia estado, mas de um ângulo que não devia ser possível geometricamente, e enterrou as duas lâminas no que era aproximadamente o pescoço da criatura. Não foi um golpe de força. Foi preciso, cirúrgico, no ponto exato onde a forma parecia mais sólida. A criatura se contraiu. Sable já havia sumido de novo. Baraktu entrou no combate com uma autoridade que redefiniu a escala da batalha. Cada batida de asas era uma onda de força que empurrava as aberrações. Ele gritou, não mentalmente, mas fisicamente, um som que ressoou em frequências que faziam os dentes doerem. E os dinossauros ao redor da clareira responderam, atacando pelas bordas, contendo o avanço das criaturas das fendas. Mas havia muitas, e mais continuavam vindo. Junto à esfera, Maren pôs as duas mãos sobre ela sem tocá-la, mantendo centímetros de distância, deixando a energia circular entre seus dedos e a superfície pulsante. Seus olhos estavam fechados, sua respiração era deliberadamente lenta. Oren ficou de costas para ela, de frente para o caos do combate, e começou a tecer o que tinha disponível. A magia respondia mal, como tentar falar em uma língua que tinha interferência. Mas ele havia sido expulso de 2 academias por fazer perguntas difíceis, e havia aprendido nesse processo como trabalhar com o que existe, em vez de esperar pelo ideal. Ele conjurou luz, não da varinha, mas das pedras ao redor, forçando a luminosidade latente para fora com uma técnica improvisada que seus professores teriam aprovado. A luz atingiu 2 aberrações que avançavam, e elas recuaram, claramente afetadas por algo que não era treva. Luz! Ele gritou para Corvin. Elas odeiam luz! Corvin não perguntou como ou porquê, apenas mudou a estratégia, atraindo as criaturas para onde Oren direcionava os pulsos arcanos,
usando a abertura de recuo para atacar. Funcionou. Não perfeitamente, mas funcionou. Merrin encontrou algo na esfera. Não uma alavanca, não um feitiço, algo mais antigo, uma intenção que a esfera havia estado esperando. Não para ser usada, para ser lembrada. Ela começou a orar, não para Talvek, ou não apenas para ele. Ela orou para o que havia antes do nome dele, para o conceito de mar e tempestade que existia antes de qualquer divindade o reivindicar, para a força que os deuses haviam encontrado aqui e tentado esconder. A esfera brilhou. Não suavemente, brilhou como se o sol houvesse decidido aparecer apenas na clareira, de dentro para fora, com uma intensidade que fez as aberrações encolherem e gritarem com aquela estática mental que machucava sem som. E então se fechou. Não explodiu, não desapareceu, simplesmente se fechou, como um olho que finalmente dorme. E o brilho se apagou devagar. As fendas na pedra pararam de abrir. As aberrações que ainda estavam na clareira desorientaram, perdendo a coerência das formas, fragmentando-se até sumir. Silêncio, o tipo de silêncio que vem depois. Corvin abaixou a espada. Havia cortes no braço que não havia sentido durante o combate. Sable apareceu de algum lugar entre as pedras, verificando os ferimentos sem comentar sobre os próprios. Maren estava ajoelhada diante da esfera, que agora parecia menor, ou talvez apenas mais quieta. Seus olhos estavam abertos, mas levavam um momento para focar. Horain foi o primeiro a chegar perto dela. O que você fez? A convenci a voltar a dormir, disse Maren. Por quanto tempo? Não sei. Não era possível simplesmente destruí-la? Você não destrói o primeiro grito do mundo, Horain. O mago ficou em silêncio por um momento. Depois, assentiu com uma expressão que era meio concordância, meio consternação de estudioso que precisará reescrever muitas teorias. Varaktu pousou perto deles. Suas asas se fecharam lentamente. Os olhos dourados os observaram com algo que, naqueles olhos, era o equivalente de consideração profunda. Vocês fizeram algo que meu povo não conseguiu em eras. Por quê? Porque ela respondeu a nós, criaturas novas, não parte da guarda antiga, ou porque vocês não tinham medo suficiente para travar. Sable considerou isso, provavelmente as duas coisas. Há algo que preciso que vocês entendam antes de ir. Varaktu virou a cabeça imensa para a esfera quieta. Ela não está destruída. Está dormindo, e se o mundo lá fora continuar como está, guerras, magia sem controle, deuses disputando entre si, ela vai acordar de novo, mais cedo do que eu gostaria. O que fazemos com isso? Perguntou Corvin. Isso é escolha de vocês. Eu guardei esta ilha por eras, mas não tenho como guardar o mundo que vocês habitam. Horain estava já anotando mentalmente, organizando, catalogando, estruturando o que sabia e o que precisava saber. Havia um livro que ele precisava escrever. Havia pessoas que precisavam saber. Havia, talvez, uma forma de preparar o mundo para o que viria. Ou pelo menos de alertar. Corvin olhou para os três. Maren de joelhos ainda. Horain com aquela expressão de maquinário mental em alta velocidade. Sable silenciosa e atenta, como sempre. Precisamos ir, disse ele. Antes, disse Maren, se levantando, precisamos entender uma coisa. Ela olhou para Sable. Os símbolos que você reconheceu no mapa, antes de qualquer um de nós. Como? Sable ficou quieta por um momento. Minha mãe os colecionava. Símbolos antigos. Ela dizia que eram de um lugar que o mundo esqueceu. Uma pausa. Ela nunca disse de onde veio essa coleção. Você sabia que este lugar estava aqui, disse Horain. Não foi acusação, foi observação. Sabia que existia um lugar assim, não sabia que era isso. Varaktu os observou em silêncio. Há coisas que conectam criaturas a lugares antes de entenderem por quê. Isso não é acidente, é fio. Sable olhou para a esfera por um momento longo. Depois virou e começou a andar em direção à floresta. Vamos. A jornada de volta à costa foi diferente da chegada. Os dinossauros os escoltaram novamente, mas desta vez havia algo menos intimidante no gesto. Era mais como reconhecimento. Passagem garantida. Criaturas paravam para olhá-los passar com olhos que continham histórias longas demais para qualquer um deles alcançar completamente. Na beira da praia, Varaktu pairou acima deles uma última vez. Se vocês voltarem, e vocês voltarão, a ilha saberá que são vocês.
Como? Perguntou Corvin. A névoa deixa passar quem já viu o que está dentro. Ele abriu as asas e subiu. Em segundos era apenas uma sombra entre as nuvens. O bote estava onde haviam deixado. O navio de Brusk ainda estava ancorado. 5 dias se passaram, mas ele estava lá. Quando subiram a bordo, ele os olhou de cima a baixo com aquela expressão de capitão que já viu demais para se surpreender, mas nunca o suficiente para parar de tentar entender. Todos de volta? Disse ele. Todos de volta, confirmou Corvin. Brusk assentiu. Ótimo. Então eu posso parar de ficar ouvindo aqueles sons que vêm da névoa de noite. Sable e Oranha trocaram um olhar. Como sons? Perguntou ela. Como respiração, disse Brusk. Coletiva. Ele deu de ombros e foi para o leme. Vento a favor. Saímos agora. Enquanto o navio se afastava e a névoa fechava de novo atrás deles, como uma cortina que o mundo puxava sobre um segredo antigo, Orania ficou na popa olhando para o lugar onde a ilha havia estado. Merrin foi até ele. O que você vai fazer com o que sabe? Escrever, disse ele simplesmente. E encontrar as pessoas certas para ler. E se não houver pessoas certas? Então crie as pessoas certas. Merrin sorriu levemente. Olhou também para a névoa. Talvez me mandou aqui, mas acho que o que encontrei não pertence a ele. A quem pertence? A todos. Ou a ninguém. Ela olhou para a palma da mão. O símbolo havia sumido. Acho que fiz o que precisava ser feito. Do outro lado do navio, Corvin limpava a espada com um pano, e Sable olhava para o horizonte com aquela expressão que não revelava o que estava pensando. Mas seus olhos iam ocasionalmente para a mão, para onde ficava escondida dentro da luva, onde havia crescido uma marca pequena e clara que não estava lá antes. A marca dos símbolos que sua mãe colecionava. Ela fechou a mão. Não disse nada. O porto de Valdris recebeu o dente de tempestade como recebe qualquer navio, com indiferença de porto acostumado ao vai e vem de histórias grandes. Ninguém na taverna notou quando os 4 se sentaram novamente na mesa do canto, um pouco mais silenciosos do que haviam saído. O mapa estava na bolsa de Orain, mas havia algo novo nele. Na mesma tinta escura do verso, havia surgido uma linha fina que indicava a rota de volta, como se a ilha agora quisesse ser encontrada, ou estava marcando quem já havia estado lá. Corvin chamou o bar, pediu 4 cervejas. Quando chegaram, ele ergueu a caneca. Para o que não está nos mapas. Para o que estava esperando, disse Mari. Para o que ainda vai acordar, disse Orain. Sable olhou para a caneca por um momento. Para minha mãe, disse ela em voz baixa, que sabia onde ficava. Silêncio. Respeitoso. Eles beberam. E lá fora, no mar que separava o continente de uma ilha que não aparecia nos mapas, a névoa respirou. Se você quer acompanhar a próxima aventura desses 4, se inscreve no canal.